Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rejane, eu sou mãe de Luiz Henrique, que vai fazer 20 anos, e mãe de Davi, que tem 3 aninhos. E hoje, por ser o dia 2 de abril, é o dia da conscientização do autismo, e eu queria conversar um pouco com você sobre a minha história, sobre o que tem acontecido comigo no último ano, né? Quando o Davi tinha cerca de 1 ano e meio, a gente estava numa viagem em São Paulo, na casa do meu irmão, né, da minha família. E o meu filho mais velho, né, o Luiz Henrique, falou assim: mãe, você já percebeu como é que o Davi brinca diferente? E eu falei: como assim brinca diferente? Ele falou: mãe, vê como é que ele brinca com o carrinho. Ele pega o carrinho e ele fica só rodando a roda do carrinho. Ele não brinca com o carrinho de modo funcional. Você já viu como ele fica dando volta nas coisas e fica brincando de rodopiar e olhando o ventilador? Eu falei: tá, o que tem isso tudo? Ele falou assim: mãe, repara bem que isso é comportamento de crianças que têm autismo. Aí quando ele falou aquilo, eu fiquei muito chateada com ele. Eu falei: autismo? Eu falei: você não tem mais o que inventar. Você fica vendo o que é na internet, procurando saber sobre o que, para ficar inventando coisa que não existe. E ele, com o maior carinho, com o maior cuidado, falou assim: mãe, comece a observar o Davi, procura um médico, leva ele para ver o parecer do médico, o que ele vai dizer sobre isso. E eu fiquei tão aborrecida com ele falar isso, eu fiquei tão chateada, que para ele parar de falar na minha cabeça, eu falei: tá bom, vou procurar um médico. Mas foi para ele calar a boca, que eu não queria ouvir sobre aquele assunto, porque eu achei que fosse absurdo. Eu achava que autismo era uma coisa assim de criança que era retardada, que tinha algum problema sério, que era uma doença. E eu não queria escutar sobre aquilo. E o tempo passou. E quando o Davi estava perto de fazer 2 aninhos, né? Faltava assim 5 meses. Eu comecei a observar, dentre outras coisas que não me chamavam tanta atenção, que eu vou falar pra você, ele começou a ter um comportamento de muita irritação quando a gente dizia não pra ele, pra alguma coisa que ele queria muito. E isso começou a acontecer todos os dias. E eu, como mãe, a gente como mãe quer que o filho entenda que não é não. E eu dizia assim: não, ele tem que entender que não é não. Então, quando ele queria muito alguma coisa, geralmente acontecia na cozinha, lavando louça, e ele pedia alguma coisa, eu dizia: não, isso não pode, não pode fazer isso agora. E ele se jogava no chão, batia com as mãozinhas na cabeça, gritava, esperneava. Tudo que estava perto ele jogava pro alto. Se fosse celular, se fosse tablet, os brinquedos, ia tudo pro alto. E eu falava assim: não, ele tem que entender que não é não. E ficava ali, eu batia nele, virava a bundinha dele, batia nele, e ele parecia resistente à dor, ele não parecia não sentir dor. E isso começou a acontecer todos os dias, todo dia acontecia algo da mesma forma. E eu repreendia ele, dizia que não pode fazer, e batia na bundinha dele, e eu comecei a ficar transtornada com aquilo. Eu comecei a ficar assim no meu limite, eu comecei a falar: gente, não é possível que isso não está resolvendo. Comecei a ficar muito preocupada, muito nervosa, e aquilo numa situação que só eu sabia. E eu acho que os vizinhos também que escutavam eu gritar com ele. Porque eu fiquei numa loucura de ficar gritando com ele para ele entender que não podia fazer as coisas e ele parar então de chorar. Isso aconteceu mais ou menos uns 5 dias direto. Eu falei: não, alguma coisa está errada com meu filho, não tem alguma coisa errada aí. Não é possível que isso seja normal. E daí então eu comecei a orar, né? Nós somos cristãos. E eu creio que Deus pode todas as coisas, Ele ouve e vê tudo. E eu falei: não, eu preciso de uma direção. Comecei a orar: Senhor, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada com meu filho. Isso não é um comportamento normal. Por mais que eu quisesse achar que aquilo era normal, que era uma birra demasiada, no meu coração eu sabia que aquilo não era normal. Eu comecei a orar sobre aquilo. E procurei então a pediatra dele. Já era a segunda pediatra dele. E eu já tinha percebido que o Davi era muito agitado, né? Ele não parava quieto. O Davi sempre foi muito chorão. Sempre teve dificuldade para dormir, às vezes ele chorava, e a gente não sabia o que era, né? Ele demorou muito para falar, e eu não achava aquilo um problema, eu achava que no tempo dele ele ia falar. E o Davi, quando fez 1 ano e 11 meses que ele falou mamãe, foi a primeira coisa que ele falou, ele já tinha 1 ano e 11 meses. E aquilo não me incomodava, eu achava aquilo super natural, né? E fora isso, o Davi desde pequenininho, ele não falava palavras concretas, mas ele já via videozinhos na internet que eu colocava para ele ver, e ele gostava muito de ver os vídeos do alfabeto. E via muito vídeos do ABC e via muito desenho em inglês também. Então ele começou a falar o alfabeto em português todo, e logo ele começou a falar o alfabeto em inglês também inteiro, e começou a falar também o alfabeto em outras línguas, né?
e facilidade de falar inglês. Ele falava muita coisa em inglês. Teve um dia que ele veio da cozinha com uma maçã na mão e falou Apple, e eu levei um susto com aquilo, porque ele não falava nem maçã, ele não sabia falar maçã, né? E eu achava aquilo estranho. Então eu procurei a pediatra e eu falei pra ela. Outra questão também que o Davi tinha era a gente chamar ele, Davi, e ele não olhava pra gente. Davi, e ele não olhava. Às vezes eu descia com ele pra brincar aqui embaixo no condomínio, e ele às vezes corria como se não tivesse amanhã. E eu gritava, Davi, Davi. Ele não olhava, eu ficava tão estressada com aquilo que a criança não olha de jeito nenhum. E ele sempre gostou de estar perto de crianças, né? Mas nunca brincou de maneira funcional, né? Não sabia chutar a bola. A gente chutava a bola para ele e dizia, chuta de volta, filho. Ele não chutava, ele jogava a bola pro alto, né? Ele tinha, assim, os comportamentos em casa. Quando eu dava almoço para ele, eu virava um pouquinho a televisão pra gente, para poder ficar no ângulo melhor, pra gente poder ver o desenho na hora do almoço. E isso não tinha nem um aninho e pouco. E quando eu acabava de almoçar, que ele saía da cadeirinha de alimentação dele, ele ia na televisão e ele colocava ela direitinho no lugar dela. Eu achava aquilo o máximo, eu falava, nossa, meu filho tem uma mania de arrumação enorme. Ele tinha uma mania de empilhar coisas, empilhava muito as coisas, latas de leite condensado, como eu faço doce, né? Comprava aquele monte de latas de leite moça e ele empilhava aquele monte de lata, ele adorava empilhar as coisas, né? Separava as coisas por cores e por tipos. Uma vez me chamou a atenção que embaixo da pia da cozinha não é armário, é uma cortina. E eu estava indo colocar ele para dormir e a cortina estava aberta. Eu saí da cozinha, apaguei a luz, ele olhou para trás, viu a cortina aberta, ele voltou lá e fechou a cortina e a gente não foi pro quarto. Eu achei aquilo engraçado, eu falei, gente, como ele tem uma mania de organização. Então, tudo que é a porta de armário é fechada, a porta da sala é fechada. A porta do quarto não, como ela sempre está aberta, né? Ela tem até um suportezinho que segura ela, ele não encrenca com aquela porta do quarto. Mas as coisas que são fechadas, ficam fechadas, né? Então, assim, isso sempre incomodou muito ele. E daí, então, nós levamos ele na pediatra e eu falei com a pediatra, falei assim, olha, eu tô preocupada com o Davi, porque ele tá com os comportamentos, né, de birra, e ele tá com umas coisas que eu tô achando diferente, eu não tô entendendo, não tô sabendo lidar com ele. E comecei a relatar para ela essas coisas e algumas outras coisas, então, né, não tudo isso, mas algumas coisas. E ela dizendo que o Davi era uma criança super saudável e que era criança agitada, como as crianças são agitadas, né? Lembrando que pediatra não é uma profissional, não desmerecendo elas e o estudo delas, mas essa questão do autismo é uma questão que a gente, que é mãe, que está o dia a dia, consegue perceber melhor o que acontece com os nossos filhos. Não é uma coisa que a pessoa chega, olha e percebe, né? Então ela começou a falar que estava tudo muito normal com ele. E daí no final da consulta já, ela estava me convencendo a desistir de investigar. E o Davi estava na balança brincando, e ela falou com ele alguma coisa, falou assim, né, Davi? Aí eu falei assim, mas você vai chamar ele, ele não vai te olhar não, porque quando chama ele, ele não olha. Aí ela, não? Eu falei, não. Aí ela, Davi, 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 Davi. E ele não olhou pra ela, e aquilo preocupou ela, mas ela não falou nada, ficou na dela. E ela já foi me despachando já e tal. Aí eu falei assim, mas o Davi é muito inteligente, ele fala o alfabeto, e tanto em português como em inglês. Ele ama o alfabeto e fala inglês, e fala um monte de coisa em inglês. Aí ela falou assim, opa, isso já me preocupou. Aí eu não entendi nada, né? Aí ela falou assim, porque crianças que têm autismo têm uma facilidade muito grande de aprender o inglês até antes do português. Ela falou, faz o seguinte, só para desencargo de consciência, eu vou te encaminhar para uma psicóloga, e você então lá conversa com ela sobre o Davi. E assim eu fiz. Marquei uma consulta com a psicóloga e chegando lá eu comecei a relatar para ela as questões do Davi. E a pediatra, né, quando ela falou a questão do autismo, ela colocou no encaminhamento, né, investigação autismo. Mas, gente, uma coisa engraçada, tudo que eu lia sobre autismo passava batido, porque eu nunca imaginava que eu fosse ter um filho que tivesse autismo. Então, descartei aquilo. E a psicóloga começou a perguntar sobre o Davi. Começou a perguntar, ele gosta muito de água? Gosta muito de água. Ele gosta que coloque a mão na cabeça dele, que mexa na cabeça dele? Eu falei, não, ele não gosta que mexa na cabeça dele. Aí começou a perguntar como é que ele brincava, né? Eu comecei a falar para ela essas questões deles todas. E ela começou a maniar a cabeça e dizer, mãezinha,
o Davi provavelmente está dentro do espectro do autismo. Aí eu falei assim, não, doutora, meu filho não deve ter isso não, deve ter alguma outra coisa, mas autismo não, ele não tem isso não. Ela falou assim, mãezinha, a gente vai investigar, vou encaminhar ele para neuro, mas a gente vai começar a ver se ele não está dentro do espectro, porque ele tem todas as características de criança com autismo. Aí eu saí dele muito descrente, eu falei, essa doutora não está com nada, está falando coisa com coisa, meu filho não tem esse negócio. E quando chegou em casa então, eu entrei no tal do Google, né? E comecei a pesquisar o que seria autismo. E eu vi então que autismo não é uma doença, né? E eu comecei a ler as questões sobre autismo lá. E digamos que dentre 20 coisas que uma criança com autismo apresenta, o Davi tinha 18 delas. E naquele momento eu percebi que meu filho realmente estava dentro do espectro do autismo. Isso foi em novembro do ano retrasado. E daí então nós começamos a investigar, levamos para neuro, porque ela então passa vários exames para se fazer para descartar qualquer outra coisa, problema de surdez e tal. E o Davi não tinha nada e começamos então as terapias investigativas para poder então as terapeutas observarem ele e ver se ele estaria dentro do espectro. E em dezembro do ano passado nós recebemos esse laudo do Davi, que o Davi está dentro do espectro do autismo. Provavelmente é um grau leve, provavelmente dentro da síndrome de Asperger, que não se usa nem mais essa palavra no meio, né, dessa questão do autismo, já não se usa mais isso, mas seriam aquelas crianças, como disse a neuro dele, pequenos gênios, né? Ele tem uma facilidade muito grande de aprender coisas, então o Davi hoje, ele fala o alfabeto em 8 línguas diferentes. Ele fala em grego, ele fala em russo, ele fala em vietnamita, em português, em inglês, em espanhol, italiano e até em libras ele faz todo o alfabeto também. Fora isso, ele aprende coisa muito rápido, ele vê as coisas e me parece que ele tem memória fotográfica, que ele aprende muito rápido as questões. Hoje o Davi fala tudo, ele tem um vocabulário bem amplo e tudo que ele fala muito bem explicadinho. Canta as músicas do início até o fim, né? E você olhando para ele, ele é uma criança normal, porque o autista é uma criança normal, não é uma criança diferente de ninguém. Então, ao contrário do que você possa imaginar, a mãe de um autista não fica feliz quando você fala assim, seu filho tem autismo? Ah, mas nem parece. Isso não é legal de escutar, porque realmente o autismo não parece. O autismo não é algo como a síndrome de Down, que você olha para uma criança e ela tem os olhos arredondados e você percebe então que ela tem síndrome de Down. O autismo não é assim. A criança não tem nenhuma característica física que diga para você que ela é autista. O autista, ele nasce já com uma dificuldade nos neurônios dele, né, na cabecinha dele. Então, existe ali uma desorganização. Eles são desorganizados aqui dentro. Né? Eles têm uma dificuldade muito grande de se comunicar, né? De socializar. Eles não são pessoas, ao contrário do que dizem, que não têm empatia. Eles têm empatia sim, desde o momento que eles entendem o que você está sentindo. A dificuldade deles é de entender o que você sente e de expressar também o que eles sentem. Né? Então o Davi tem essa dificuldade, apesar de falar tudo, o Davi não é capaz ainda de estabelecer um diálogo, ele não conversa com a gente, ele já pede o que ele quer, né? Muita coisa ele pede, mas às vezes ele quer alguma coisa que ele não consegue expressar o que é. O Davi tem dificuldade ainda de contar algo que aconteceu. Exemplo, se ele se machucar, ele não vai saber chegar e dizer, mamãe, machuquei meu pé. Ele não vai saber dizer, ele vai chorar muito e vai apenas dizer, se disser, machucou. Só isso. Ele não é capaz de apontar para o lugar e dizer, olha, eu machuquei o meu pé, eu machuquei a minha cabeça. E isso, assim, é um desafio para a gente, que tem que ficar o tempo todo de olho nele, né? Que não consegue expressar o que está acontecendo, o que houve com ele, né? Ele não sabe externar isso, entendeu? Então, essa é uma das dificuldades do Davi. Então, eu queria que você entendesse nesse dia, 2 de abril, né, dia da conscientização do autismo, que é uma questão que está muito presente no nosso meio. A cada ano que passa, existe um aumento de crianças que nascem dentro do espectro do autismo. Hoje em dia, já tem um levantamento que 1 entre 60 crianças tem autismo. E muitas vezes a gente não consegue perceber
A gente que é mãe e pai, a gente não quer admitir, não quer perceber que o nosso filho tem uma dificuldade que precisa ser tratada, que precisa ser investigada. A gente fecha os olhos para isso. A gente começa a levar isso naturalmente. Quando eu falei com os meus pais que o Davi tinha autismo, meu pai não quiseram aceitar. Ela falou assim, não, ele não tem nada não. Cria ele normalmente, daqui a pouquinho isso tudo vai passar. Não, e não é assim. Você não tem que criar uma criança com autismo normalmente. Ele tem que fazer terapias. E quanto mais cedo você descobre que ele tem uma dificuldade, né, ainda que não seja autismo, seja o atraso que for, né, a gente sabe que a criança tem aquelas questões de desenvolvimento, tem um momento certo de falar, um momento certo de engatinhar e de andar, e de fazer outras coisas, de largar o xixi, de largar o cocô. Tudo isso existe uma idade. Se o nosso filho está fora disso, se ele passou um pouquinho desse ponto, é bom investigar, não custa nada. É para o bem deles mesmo, né? E hoje em dia eu vejo muitos pais, eu vejo crianças que têm uma dificuldade e o pai fecha os olhos para isso. E isso não é bom para os nossos filhos, porque quanto mais cedo a gente consegue descobrir e investigar isso, melhor. Melhor é para eles, melhor porque começa mais cedo as terapias e eles desenvolvem depois normalmente. Eu tenho certeza que o Davi vai crescer e vai socializar muito bem. Ele ama estar com pessoas, estar com crianças, né? Quem conhece, ele sabe como ele é feliz, como ele é alegre, divertido. Isso tudo vai melhorar, né? E a nossa intenção, que a gente faz, nossos esforços hoje é para isso. É fácil? Não, não é fácil, é um desafio. Criar filhos já é um desafio. Crianças neurotípicas, que a gente costuma dizer, que são as crianças que não têm nenhuma dificuldade neurológica, né? E quando a gente fala de crianças com autismo, existe toda aquela engenharia para a criança poder te entender, né? Então tudo que você fala com o Davi, você tem que literalmente desenhar para ele, né? Você falar muito, gritar, não adianta. Quando o Davi está em crise, quando ele está muito irritado, a melhor coisa é ficar quieta. É só proteger ele para ele não se machucar e deixar ele se acalmar naturalmente. É ruim, às vezes a gente está na rua e ele quer alguma coisa que a gente não pode dar ou não deve dar, né? E muitas vezes eu já dei muitas coisas pro Davi para ele não fazer escândalo na rua, mas não é assim que funciona. A gente tem que ter paciência, esquece que o mundo existe, esquece que o vizinho existe, esquece que alguém pode ver, pode julgar o teu filho, julgar você, né? E cuida dele. Quando eu tinha o Luiz Henrique, né, novinho, o Luiz Henrique sempre foi muito calmo, uma criança que não me deu trabalho, sempre foi muito quietinho, muito pacífico, muito da paz, muito bondoso, muito amável, muito dócil. E quando eu vi uma criança fazendo uma birra demasiada, eu dizia assim, filho meu não faz isso não. O pai e a mãe que não sabem educar. Eu falei por muitas vezes isso. É claro que tem crianças que fazem birra mesmo. O Davi tem hora que é birra, que não é nenhuma reação dele, que não é nenhuma crise. Tem hora que ele faz birra mesmo. Eu brigo com ele sério e coloco de castigo e falo com ele firme e ele então para. Né? Então, a gente tem que saber diferenciar essa questão de quando é birra, quando é crise, e esse dia a dia nosso é um dia atrás do outro. A gente aprende muita coisa com ele, né? Cada dia é uma novidade, cada dia é uma coisa nova, mas tudo isso tem sido maravilhoso. Para mim, assim, não foi a morte, não foi o fim, muito pelo contrário. Quando eu soube que o Davi estava dentro do espectro do autismo, eu dei graças a Deus por saber o que está acontecendo agora com ele, por ter um norte, por ter um caminho para seguir, por saber que tem tratamento, que tem terapias e que ele pode melhorar. Então, assim, para mim foi maravilhoso, né? Então, assim, uma dica para você: não diga para uma mãe de um autista que, ele é autista, mas nem parece. Né? Algumas pessoas muito queridas minhas, muito chegaram e falaram assim, olha, eu tenho certeza que o seu filho não tem autismo. Pode parar de investigar porque eu tenho certeza absoluta que ele não tem isso. Então, quer dizer, a gente desconhece a questão, a gente não conhece o que é. Né? Então a gente fala assim como se fosse uma coisa de outro mundo, uma coisa absurda, e não é. Muitas crianças nascem dentro do espectro do autismo e às vezes só vão saber disso quando sabem disso, quando é adolescente ou adulto, né? E aí passam uma vida atribulada, sem saber como falar, sem saber como se expressar, porque o autista tem essa dificuldade de colocar para fora o que ele pensa, o que ele sente,
né? E às vezes fica retraído e as pessoas julgam tudo por quê? Porque não houve um olhar, não houve alguém que pudesse encaminhar essa criança, essa pessoa para fazer algum tipo de terapia, de tratamento. Enfim, o que eu quero te dizer hoje é que você fique atenta, que você olhe com empatia crianças que estão dentro do espectro do autismo, que você ame, que você abrace, não tenha medo de se chegar, de abraçar, né? O Davi não gosta que você chegue de repente perto dele e pegue ele pode levar um susto. Mas se você chegar perto dele para tentar falar com ele e você pedir para ele um abraço, pedir um beijo, ele vai te beijar, ele vai te abraçar. Ele é uma criança muito carinhosa, né? E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Eu espero que esse vídeo esclareça você. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode me chamar no WhatsApp ou pode me ligar. Eu tô super, hiper aberta para te explicar o que eu puder, né? Já tem mais de um ano que a gente está nessa jornada e eu tenho lido muito, estudado muito sobre o assunto. Tem sido muito bom para mim poder entender ele, para poder educar ele e até para passar para você que não tem às vezes um conhecimento a fundo sobre isso, do que é, de como lidar, de como agir e como reagir às situações do dia a dia dele. Fica com Deus aí, um beijo para você e que esse dia seja um dia muito especial pra gente. Esse é o símbolo, né? Esse quebra-cabeça colorido é o símbolo do espectro do autismo. Um beijo para você, fica com Deus.